Eu me chamo Gisele Lemos Cravchich, sou advogada especialista em Direito Previdenciário. Estou aqui para lhe dar algumas dicas sobre como fazer o requerimento do auxílio-doença no INSS. Vamos falar um pouquinho sobre quais os documentos são necessários e importantes para esse requerimento. É importante que o segurado tenha um atestado médico que indique a necessidade de afastamento por mais de 15 dias, para então fazer o agendamento no INSS através do site ou do telefone 135. O agendamento, após feito, vai gerar uma data para a perícia ser realizada numa agência do INSS. O segurado tem que então comparecer munido de alguns documentos para que ele possa ser avaliado por um perito do INSS e verificado se ele tem ou não direito à concessão do auxílio-doença. Da documentação, é importante que ele leve, se ele é empregado, a carteira de trabalho, se ele é contribuinte individual, as guias de contribuição mais recentes para comprovar que ele vem fazendo os pagamentos, documento de identidade em que tem a foto e assinatura para ele poder ser identificado no INSS. Ele deve levar o atestado médico que indica a necessidade de afastamento por mais de 15 dias. A gente sugere que ele leve também o prontuário médico, que é o relatório que o médico faz toda vez que ele vai ser atendido. Esse prontuário pode ser retirado num posto de saúde, no hospital ou no médico particular que faz o atendimento desse segurado. E é legal também para quem puder levar um questionário médico. Esse questionário médico pode ser feito por um advogado ou até pelo próprio segurado, com algumas perguntas específicas sobre o caso concreto, levando em consideração, por exemplo, qual a duração do tratamento que está sendo aplicado no segurado, qual a expectativa de cura ou não, se há uma expectativa de melhora, o que os médicos chamam de prognóstico, a doença, inclusive o Cadastro Internacional de Doenças, que é chamado de CID. É importante que o médico identifique esse número para que o perito do INSS possa saber qual é a doença nesse cadastro internacional. No caso do segurado especial, que é o trabalhador rural ou o pescador artesanal, ele tem que levar também nesse atendimento pericial do INSS a comprovação, documentações que comprovem que ele exerceu essa atividade pelos últimos 12 meses, para ele garantir o acesso ao benefício. No caso do segurado empregado, existe também uma declaração que ele tem que pegar junto ao empregador dele, que vai indicar a data do início do afastamento e alguns detalhes para que ele entregue isso na data em que ele comparecer no INSS para o requerimento do auxílio-doença. Para o segurado que não tem condições de comparecer à agência do INSS para atendimento médico, por exemplo, alguém que esteja internado num hospital ou numa clínica, é possível que o representante legal desse segurado compareça antes da data marcada, na agência indicada, levando a documentação médica que comprove a impossibilidade de comparecimento, para que então o agente do INSS, o atendente do INSS, agende um dia para que o médico perito do INSS vá até esse hospital, vá até a casa ou vá até a clínica onde ele está internado para fazer a avaliação do caso daquele segurado. Com relação ao pagamento do benefício, é importante ressaltar que se você não agendar o pedido em até 30 dias da data do afastamento do trabalho, o INSS só vai pagar desde a data do requerimento. Se agendar dentro dos 30 dias, o INSS paga desde a data do afastamento para os segurados, que são contribuintes individuais, os segurados especiais, e para os empregados a partir dos primeiros 15 dias. Os primeiros 15 dias de um empregado são responsabilidade do empregador e os 15 dias, ou a partir desses 15 dias, fica então aos cuidados do INSS o pagamento desse benefício. Na data da perícia, na data que o segurado for atendido pelo médico, se o médico conceder o benefício, ele vai estabelecer já, desde logo, o que a gente chama de DCB, que é a data de cessação de benefício, é a data que acaba ou que está previsto o término desse pagamento. Se o segurado, durante esse período, entender que não está apto a retornar ao trabalho, principalmente se ele tiver uma documentação médica que comprove que ele não recuperou a capacidade de trabalho, ele pode requerer a prorrogação desse benefício, que vai dar então a continuidade, não cessa naquela data, ele vai passar normalmente por uma nova perícia do INSS para então verificar se é possível ou não continuar recebendo o auxílio-doença. É interessante ressaltar que o INSS não tem agendamento direto de aposentadoria por invalidez. Quem desde o início da doença já estiver totalmente incapaz para o trabalho, tem que de qualquer forma agendar um auxílio-doença no INSS e comparecer nessa data da perícia munido de documentos médicos que comprovem que não há possibilidade de retornar
retornar à atividade. Nesse caso, o perito do INSS pode, mesmo no agendamento de auxílio-doença, conceder automaticamente uma aposentadoria por invalidez. Não é comum isso, mas é possível, principalmente nos casos em que a pessoa leva uma documentação médica farta que comprove desde o início da doença que a pessoa perdeu totalmente, permanentemente a sua capacidade de trabalho. Se você não compareceu à perícia médica agendada, é importante saber que esse pagamento atrasado não vai acontecer. Você terá que reagendar a perícia, fazer novamente o requerimento, para então conseguir a concessão desse benefício. Se por acaso a perda do atendimento, você não conseguiu comparecer por algum motivo justificado, você pode, neste novo pedido, levar a documentação comprovando a impossibilidade, uma justa impossibilidade de comparecimento e pedir que então os atrasados sejam pagos desde o primeiro agendamento e não desde esse segundo agendamento que foi feito em razão do não comparecimento. Muita gente não sabe, mas é possível você requerer que um acompanhante possa participar da sua perícia médica no INSS. Inclusive, pode ser o seu médico particular ou médico do SUS, pode ir com você junto na perícia do INSS. Nesse caso, é necessário o preenchimento de um formulário que está no site do INSS. Você pode retirar, preencher com os dados do seu acompanhante e levar junto no dia da perícia. Vamos então ver como são feitos os agendamentos pelo site do INSS e aonde estão disponíveis os formulários de acompanhante e o formulário do empregador. Ao chegar no site do INSS, vamos procurar a opção Auxílio-Doença. Aqui vamos selecionar a opção Agendar novo benefício. E daí vamos selecionar qual estado, município e agência de preferência. Ao selecionar o município, o sistema já vai lhe apresentar as datas possíveis para atendimento e os locais. Você pode selecionar de acordo com a data mais próxima ou com o interesse de cada segurado. Se por acaso as datas estão muito distantes, você pode alterar o município e verificar qual a disponibilidade para essa outra agência. Após selecionar a data e a agência, passaremos então ao preenchimento dos dados do segurado que está requerendo esse auxílio-doença. Aqui você tem que dizer qual a forma, a origem desse requerimento, requerendo pela internet, mas pode ser feito por um escritório de contabilidade, dentro de uma agência da Previdência Social, pela própria empresa, pode haver esse requerimento. Tem que ser preenchido os dados do requerente com o NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, o PIS ou PASEP, nome completo da mãe, data de nascimento. No caso de empregado, temos que colocar os dados da empresa, a data do último dia trabalhado e a CID informada pela empresa, que é o Cadastro Internacional de Doenças, a doença informada pela empresa. No caso de desempregado, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, contribuinte facultativo e empregado doméstico, você só seleciona a opção e pode seguir. É importante também se incluir a quantidade de dependentes para recebimento de salário por família, que é o segurado informar se ele possui algum filho menor de 14 anos ou inválido, porque o INSS fica responsável pelo pagamento desse salário família durante o auxílio acidente do segurado. Após clicar em avançar, vão aparecer aqui os dados do segurado que foram preenchidos na página anterior, o termo de responsabilidade, que deve ser assinado pelo responsável da empresa e também pelo segurado, responsável da empresa só se for o caso de empregados, e aqui o detalhamento da documentação que tem que ser levado na data do atendimento. Ao se clicar em encerrar, fica confirmada então a perícia agendada. É importante ressaltar que o segurado deve levar consigo o requerimento impresso e devidamente assinado. Se ele for empregado, é importante que o representante da empresa assine também. Para conhecer um pouquinho mais sobre direito previdenciário e receber um pouco mais de dicas, conheça o nosso canal do YouTube, o nosso site, que estão indicados aqui na tela. Até mais!